Nós vamos falar hoje sobre, basicamente, anatomia aplicada à harmonização orofacial. Quando nós falamos sobre anatomia aplicada à harmonização orofacial, nós estamos nos referindo diretamente a alguns aspectos, especialmente da anatomia da pele, da anatomia da musculatura, da expressão facial e da anatomia também de artérias e veias na face. Como essa é uma atividade modular e nós temos a perspectiva que essa parte de irrigação e drenagem venosa vai acontecer nas próximas semanas, eu vou me furtar nesse momento de falar sobre irrigação e drenagem venosa e linfática, tá joia? E vamos falar sobre anatomia da pele e anatomia da musculatura da expressão facial, certo? Então, de uma maneira geral, a gente sempre inicia a aula problematizando o assunto, né? Então, por que é importante conhecer isso? Bom, sempre foi muito importante para quem trabalha na área de odontologia, para quem trabalha na área de cabeça e pescoço de uma maneira geral, algumas especialidades médicas também, como a oftalmo, a otorrino, a cirurgia de cabeça e pescoço e a cirurgia crânio-facial, certo? Todas essas especialidades, todas essas áreas têm, de uma maneira geral, uma interseção e uma área de interesse importante na face. Com o advento da harmonização orofacial, então isso começou a ser mais requisitado, né? Uma área, uma área da odontologia, né? Que trabalha aí nessa parte de manutenção do equilíbrio, saúde e estética facial, né? E estética facial. Então, existem muitos profissionais hoje em dia que trabalham nessa área, existem cursos de formação e nesses cursos a gente sempre tem em mente que o indivíduo precisa, para poder trabalhar bem em uma determinada área, é fundamental que ele tenha o conhecimento anatômico, né? Então, nós vamos falar sobre esses assuntos aqui na nossa aula de hoje. A nossa expectativa é de atingirmos até às 11 horas e 30 minutos. Eu deixei o microfone da Amanda habilitado aí para a Amanda, se ela quiser. O professor, é porque ele fica, o senhor tira o mudo, e aí quando eu fecho o mudo, porque não tinha nada para falar, professor, o do senhor que tá mudo agora. E agora o meu tá ok? Tá ok. É porque o meu, quando o senhor permite que ele ligue, eu vou, permito, só que eu não consigo mutar ele e depois ligar de novo, sem En- autorização do senhor. Entendi. Você tem como. Você está num ambiente que está com muito barulho, não? Não, eu tô no meu quarto, mas assim, tem ruído, né, da casa. Não, vamos Se não tentar. incomodar, Não, vamos tentar trabalhar com o seu ruído aí mesmo. E se por tá certo. acaso tiver alguma coisa maior, sei, você vai tampar assim o lugar do microfone assim, tá bom? Eu sei nem onde é, mas tudo bem. Tem um buraquinho por aí, perto da Tá câmera deve certo. ser, tá bom? Tá bom. Então vamos adiante. Bom, pessoal, vê só. Uma das características que nos diferencia da maioria dos animais é a capacidade de nós expressarmos os nossos sentimentos através de da ação conjunta
de músculos que, ora, se contraem, outros tantos se relaxam, outros tantos se fixam determinadas estruturas da face, não é? Com a finalidade precípua de expor o sentimento do indivíduo. Então, nós temos expressões faciais que são bastante simples, como, por exemplo, a alegria, né, quando o indivíduo está sorrindo, mas nós temos expressões que são bastante complexas, né, difíceis até um certo ponto de se identificar. Quando nós dizemos assim muitas vezes, né, a criança não mente. Não é que a criança não mente, né? Mas a criança ela ainda não aprendeu, digamos assim, a ludibriar a contração dos seus músculos da expressão facial. Então você às vezes chega para uma criança e diz, olha, faz uma pergunta, foi você que quebrou isso? A criança diz não, mas o rosto diz sim, né? A expressão facial diz sim. Com o passar do tempo, né, nós nos aperfeiçoamos assim nessa capacidade e às vezes chegamos a ter atores, atrizes, né, que estão super felizes, mas que entram em cena e são capazes de demonstrar uma cena de intenso sofrimento e tristeza, né? Então, tudo isso depende da contração de alguns músculos, que são os músculos protagonistas de determinados movimentos, do relaxamento de alguns músculos, que são os músculos antagonistas àqueles movimentos, e da manutenção da postura ou do diâmetro de um orifício natural da cavidade oral, da cavidade da face de uma maneira geral, porque, de uma maneira geral, todos esses músculos terminam em redor de orifícios naturais da face, ou estão em redor das cavidades orbitais, ou em redor da abertura piriforme, ou em redor da cavidade oral. E quando ele se contrai, certo? Ele, de uma maneira geral, ou ele dilata, ou ele comprime, diminuindo estes orifícios. E a contração, o relaxamento e o sinergismo desses músculos é que vão determinar a formação dessa entidade complexa que nós chamamos de expressão facial. Aqui, por exemplo, né, do lado esquerdo, nós temos o rosto de um indivíduo que ele está com uma expressão facial que não é tão simples, né? Parece que ele está talvez frustrado, parece que ele está decepcionado com alguma coisa, né? Parece que de repente talvez ele tenha trabalhado muito para que uma coisa acontecesse, para que tivesse um resultado e parece que o objetivo, né, talvez não foi alcançado, né? Então, digamos que seria uma expressão complexa, né? Não é uma expressão simples, é uma expressão que leva a um grau de uma espécie de frustração, digamos assim. E do lado direito, nós temos aqui o rosto também de uma mulher jovem que tem, provavelmente ela estava aqui pousando para uma fotografia, algo do tipo, e ela aqui, enfim, tá com uma expressão facial também que não é muito simples, né? Para a gente entender que as expressões faciais podem ser complexas, né? Ela está com os dentes cerrados, mas o orifício bucal ligeiramente aberto, os incisivos aparecem, os olhos entreabertos, uma tendência à aproximação das sobrancelhas, né? Parece que ela está prestando atenção a alguma coisa ou de repente olhando com muita atenção para a câmera, tentando passar também uma expressão facial que não é simples, é uma expressão facial complexa, diria assim, para vocês. Então, de uma maneira geral, os músculos da expressão facial, como eu já falei para vocês, eles terminam em redor de orifícios naturais da cabeça, ou em redor do meato acústico externo, ou das órbitas, ou da pirâmide nasal, ou da cavidade oral.
certo? E quando esses músculos se contraem, certo? Eles vão direcionar a pele e formar rugas na pele, na epiderme, que serão sempre transversais em relação à direção das fibras musculares. Então, digamos aqui que eu tenho esse músculo aqui, que é o ventre frontal do occipito frontal, certo? Quando esse músculo se contrai, ele vai formar rugas transversais em relação ao longo eixo das fibras musculares. Da mesma forma que, por exemplo, esses músculos aqui que são relacionados ao sorriso, né, os músculos zigomáticos menor e maior, terminando aqui no lábio superior, quando esses músculos se contraem, eles tracionam a comissura dos lábios para cima e para trás e vão formar rugas transversais aqui nesta região. Ou seja, para ficar muito claro, né, as rugas na pele, elas serão perpendiculares em relação ao longo eixo das fibras musculares, tá joia? Professor, tem um aluno querendo entrar na sala. O nome dele é Emerson. Acho que ele está esperando a permissão do senhor. Tá. Acho que agora foi. Deve estar entrando já agora. Obrigada. Bom, e então? Então aqui nós temos uma outra expressão facial, aqui do lado esquerdo, uma expressão facial complexa também, uma expressão facial que parece, né? Esse é um filme clássico, um filme bem antigo, mas que mostra uma expressão de atenção interrogante, né? Vejam, né, que apenas o lado direito aqui da fronte do paciente encontra-se enrugado, enquanto o lado esquerdo não encontra-se enrugado, né? Se a gente pudesse pensar em que expressão facial é essa, sei lá, uma atenção interrogante, parece que ele estava olhando para alguma coisa e aconteceu algo diferente, algo súbito que de repente ele deve estar pensando, bom, o que é isso? De onde veio isso? Que coisa estranha. E ele contraiu de forma unilateral apenas o ventre frontal do músculo occipito frontal do lado direito. Aqui do lado direito da nossa tela, nós temos já um indivíduo que está com muita raiva, né, com ira, né, com muita raiva, e ele mostra aqui a formação de uma prega aqui, ó, nessa região da raiz do nariz, chamado de prega da ira, prega da raiva. Então, quando a pessoa está irada, quando a pessoa está enraivecida, né, ela fica com essa prega única aqui, bastante marcada. Por que eu estou chamando a atenção desses aspectos? Eu estou mostrando basicamente expressões faciais complexas. Eu estou mostrando expressões faciais complexas, pessoal, porque quando a gente vai na literatura, a literatura tende a querer simplificar demais as coisas e diz assim: esse é o músculo do sorriso, esse é o músculo da raiva, esse é o músculo do sofrimento, esse é o músculo do asco, do nojo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui nesse nosso preâmbulo é que não existe nenhum músculo que sozinho seja capaz de realizar um determinado movimento ou que venha a culminar em uma expressão facial. Para que nós tenhamos a expressão facial, vários músculos precisam estar contraídos, tantos outros precisam estar relaxados e outros ainda precisam estar com graus médios de contração ou graus leves de contração para permitir que determinado movimento se realize. Então, daí vem um conceito de músculos protagonistas, antagonistas e sinergistas de determinado movimento. Então, aqui temos várias expressões faciais. Vamos adiante. Quando nós pensamos em harmonização orofacial, tá joia? Que é uma área, uma especialidade que eu, inclusive, sou capacitado, sou habilitado, mas não realizo. É uma coisa que eu optei por não realizar, mas
fiz o curso de capacitação justamente para entender como é que essas coisas funcionam. Então, de uma maneira geral, observem que aqui na região da fronte desta paciente, quando ela contrai, né, o ventre frontal do músculo, dos dois músculos occipitofrontais, ela forma várias rugas que são perpendiculares em relação à direção das fibras musculares. E aí o que é que acontece? Então o indivíduo vai lá, planeja a colocação de algum tipo de toxina botulínica, né? A depender da região, tem a quantidade certa, se colocar 1 unidade, 2 unidades, marca os pontos nessa região, infiltra, né, no subcutâneo aqui dessa região para atingir o ventre frontal do occipito frontal, e essa toxina botulínica, ela possui a capacidade de impedir temporariamente, né, isso acontece durante alguns meses, a contração desses músculos, de forma que vai fazer o seguinte, ela vai evitar a formação dessas rugas. Por quê? Porque quando o indivíduo é jovem, ele tem a pele com muito colágeno, uma pele muito lubrificada, uma pele com muita água, certo? Com muita gordura, certo? O indivíduo contrai o músculo, as rugas da expressão facial aparecem e quando ele relaxa o músculo, as rugas desaparecem. As rugas desaparecem. Entretanto, o que é que acontece aqui, pessoal? Quando o indivíduo envelhece, né, e aí as pessoas podem envelhecer precocemente, por exemplo, as pessoas mais brancas envelhecem mais rápido, as pessoas que têm mais melanina na pele demoram um pouco mais para envelhecer, as pessoas que são expostas à radiação solar, elas envelhecem mais rápido, as pessoas que não são expostas são mais precavidas, né, demoram mais para envelhecer, mas com o envelhecimento, o que ocorre é que essas rugas, que são rugas temporárias, passam a se transformar em rugas perenes. Então, o indivíduo contrai, as rugas se formam, quando ele relaxa, as rugas apenas suavizam, né? Mas elas permanecem ali naquela região. E aí, dessa forma, a utilização de toxina botulínica e de outros materiais preenchedores visa justamente mascarar essas rugas da expressão facial. Da mesma forma, nós temos aqui, por exemplo, na região inferior da face, né, na região do mento, na região dos lábios superior e inferior, muitas rugas que acontecem no momento da contração muscular, da expressão facial, e que deveria sumir quando o indivíduo relaxasse. Mas nesse caso específico aqui, ela pode não sumir totalmente, apenas suavizar. Daí vem a necessidade da utilização de materiais preenchedores e de toxina botulínica, tá bom? De uma maneira geral, a pele da face, certo? Ela tem algumas características que diferenciam da pele de outras partes do corpo, não é? Então, nós temos basicamente dois tipos de conjuntos, né, de arquitetura, arquitetura topográfica de pele na face. Nós temos o SMAS tipo 1, né? SMAS significa Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial, certo? Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. E na pele nós temos o tipo 1. Nesse tipo 1 nós temos a camada mais externa da pele, chamada de epiderme. Nós temos a derme. E nós vamos ter aqui o SMAS. Nesse SMAS nós vamos ter a presença de gordura, ilhas de gordura, que são entremeiadas, assim, elas são divididas, elas são subdivididas por septos fibrosos. Esses septos fibrosos, eles unem o periósteo do osso e os músculos da expressão facial, aqui, ó, músculo da expressão facial, a derme. Por quê, pessoal?
Porque o músculo da expressão facial, ele tem que possuir obrigatoriamente uma de suas inserções. Eles podem ter várias inserções, certo? Eles podem ter várias inserções, mas pelo menos uma de suas inserções em tecido cutâneo. Uma de suas inserções precisa obrigatoriamente ser na pele. Então, aqui eu tenho o periósteo, aqui eu tenho a fibra muscular, músculo da expressão facial, esses septos do SMAS tipo 1, né, eles permeiam as gorduras, formando compartimentos aqui nessa camada de gordura superficial, até se fixar a pele, a derme aqui. Então, quando o músculo da expressão facial se contrair, ele movimenta a pele. Porque se o músculo não movimenta a pele, ele não é um músculo da expressão facial. Ele é qualquer outro tipo de músculo, mas ele não é um músculo da expressão facial. Tá certo? Para ser um músculo da expressão facial, ele tem que ter pelo menos uma de suas inserções em tecido mole, ou seja, na pele. Então, esse aqui é a pele tipo 1, tá certo? O SMAS tipo 1. Aqui nós temos o SMAS tipo 2. O SMAS tipo 2, nós temos a mesma epiderme, nós temos a derme, e essa camada aqui, veja que ela é mais compacta, diferentemente do tipo 1, que tinha aqueles septos que compartimentalizavam diretamente a gordura. Aqui tudo está mais condensado. Aqui nós temos fibras musculares que estão indo diretamente do periósteo em direção à derme. Nós temos uma camada com mais colágeno e continuamos tendo gordura, mas ela não fica septada quanto no SMAS tipo 1, certo? Esse SMAS tipo 1, nos lugares onde nós temos esse SMAS tipo 1, o que ocorre é que nós temos aqui movimentos de expressão facial mais grosseiros, digamos assim. E quando nós temos o SMAS tipo 2, nas regiões da pele e da face, onde nós temos o SMAS tipo 2, nós vamos ter a probabilidade de obtermos movimentos, expressões faciais mais complexas, mais delicadas, tá certo? Mais complexas e delicadas. Ok? Então, vamos adiante aqui. Então, veja que aqui na fronte, aqui nessa região zigomática, nessa região infraorbital e aqui perto da pirâmide nasal, nós temos o SMAS tipo 1, ou seja, musculatura que promove uma movimentação mais grosseira da expressão facial. E aqui, nessa região do sulco nasogeniano, lábio superior, lábio inferior, nós vamos ter o SMAS tipo 2. Nesse SMAS tipo 2, é aquele SMAS que favorece a movimentos mais complexos e movimentos mais delicados, tá joia? E movimentos mais delicados. Então, vamos passar adiante aqui. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, coloca no chat. Eu vou pedir para a Amanda ficar dando uma olhada no chat, tá certo? E aí ela faz a pergunta aqui, o microfone dela está aberto, e ela faz a pergunta para mim, tá bom? Só um minutinho aqui, tomar um golezinho d'água. Bom, e aqui nós temos uma outra característica da anatomia da nossa face, que são a formação de verdadeiros ligamentos de sustentação, certo? Professor, Pois não. com licença, apareceu uma dúvida aqui de Tainá. Ela pediu para o senhor repetir devagar os lugares dos tipos de SMAS. Ah, E tá. pedir para o senhor faz essa e depois eu faço as outras duas que apareceram agora. Tá, vamos lá. SMAS tipo 1, região da fronte, aqui onde tem o número 1, onde tem o número 2, onde tem o número 3 e um pouco aqui onde tem o número 4. E SMAS tipo 2,
onde tem aqui o número 4, o número 5 e o número 6, onde meu mouse está apontando, tá bom? Aqui nessa região. Então, SMAS tipo 1 e SMAS tipo 2, ok? Qualquer outra dúvida? Bárbara Araújo, ela perguntou se o senhor podia repetir a parte da gordura no SMAS tipo 1 e tipo 2. Posso sim. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o periósteo e, consequentemente, o osso, aqui no meu mouse. Aqui eu tenho o músculo da expressão facial. E vejam que do periósteo e do músculo da expressão facial saem septos fibrosos que permeiam a gordura, formando verdadeiros compartimentos de gordura bem delimitados e inserem o músculo da expressão facial na derme. E no SMAS tipo 2, a musculatura, a fibra muscular, sai do periósteo e vai diretamente em direção à derme, certo? E é um aspecto, deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, isso com muitas fibras colágenas, e esse excesso, esse aumento dessa quantidade de fibras colágenas, torna essa camada mais compacta, mais densa. Vejam que existe gordura, mas a gordura não está compartimentalizada como está no SMAS tipo 1. Veja aqui, ó, está tudo mais condensado e as fibras musculares vão diretamente para a pele, formando uma camada aqui mais densa, devido a um aumento significativo de fibras colágenas em relação ao SMAS tipo 1, que tem menos fibras colágenas que no SMAS tipo 2, tá bom? Mais alguma dúvida? Tem sim. Karina Silva, ela perguntou, ela pediu para o senhor repetir o nome do tipo 2, o 5 e o 6. O 5 e o 6. Aqui, ó. O local 5 e 6, Lábio isso. superior, o 6, lábio inferior e mento. Pronto, não tem nenhuma dúvida mais. Obrigada. Vamos seguir. Bom, e além dessa questão que o tipo de pele na face é diferente, a depender da região, nós ainda temos a formação de verdadeiros ligamentos que mantêm a sustentação da pele, certo? Então, a pele da face ela fica bem sustentável, ela fica bem esticada, certo? Obviamente que a gente perde isso com o passar da idade, mas quando somos jovens, né? E vocês são bem jovens, a pele é bastante fixa, a pele é bastante rígida, tá certo? E essa rigidez, ela ocorre justamente pela presença desses ligamentos, que podem ser divididos em dois grupos de ligamentos de sustentação da pele na face. Nós temos os ligamentos chamados de ligamentos verdadeiros, ligamentos de sustentação verdadeiros, e ligamentos chamados de ligamentos falsos. O que a diferença entre o ligamento ser chamado de verdadeiro e falso é o fato de que o ligamento verdadeiro ele vem diretamente do periósteo. E o ligamento falso ele vem de uma camada aponeurótica da fáscia superficial. Ele não vem do periósteo, ele é algo que vem da fáscia de um músculo, por exemplo. Então, os ligamentos verdadeiros, geralmente, eles estão mais condensados em regiões onde nós temos suturas. Então, veja aqui, ó, onde tem o número 1, vocês estão vendo aqui, que é a região aqui próxima da sutura zigomático-temporal. Aqui, 2, próximo aqui da sutura zigomático-frontal, certo? E aqui da sutura, aqui 2 e 3, essa região da sutura zigomático-maxilar. E aqui embaixo nós temos ligamentos verdadeiros ainda, que saem do periósteo aqui
dessa região da porção basilar da mandíbula, né? Que é onde nós temos o número 5 e o número 4, né? Na porção basal da mandíbula. Esses ligamentos são chamados ligamentos verdadeiros. Por quê? Porque eles saem diretamente do periósteo. E aonde eu tenho aqui a numeração 6, 7, 8 e 9, eu tenho ligamentos também que possuem a mesma função, só que eles não saem diretamente do periósteo. Eles saem de fáscias mais profundas. Então, fáscias musculares ou camadas aponeuróticas. Então, aqui, por exemplo, 6 e 7, meio que saindo aqui da região da fáscia parotídeo-massetérica. Aqui, 8, saindo aqui da região da aponeurose do músculo bucinador. Enfim, eles não têm seção, eles não têm origem em osso. Eles têm origem em tecido mole. Por isso que eles são chamados de ligamentos falsos, ok? E aí, esses ligamentos, entre um ligamento e outro, isso forma, pessoal, verdadeiros compartimentos, onde esses compartimentos são separados uns dos outros. E a esses compartimentos, nos indivíduos jovens, eles são preenchidos por gordura. Tá joia? Então, são compartimentos de gordura na face. Então, aqui, ó, aqui onde eu tenho um compartimento aqui, próximo ao plano sagital mediano. Aqui um compartimento mais central, 2. Aqui no 3, uma região temporal lateral, certo? 4, aqui nós temos a orbital lateral. 5 e 6, orbital superior e orbital inferior. 7, aqui da região zigomática. 8, mais medial. 9, próximo ao sulco nasogeniano, essa região mais nasolabial. 10 e 11 são compartimentos do mento e da região do músculo platisma. E 12 da região temporal mais lateral. O que importa é a gente perceber que esses compartimentos, né, que ficam entre os ligamentos verdadeiros e falsos, eles são preenchidos por gordura e nós perdemos com o passar do tempo a gordura. Então, se você perde a gordura, isso é uma coisa normal do envelhecimento, né? Então, a pessoa chega assim de repente na clínica, né? Aí diz assim, olha, eu quero fazer uma cirurgia de bichectomia, né? Remover o corpo adiposo da boca. Tá, quantos anos você tem, né? Tudo bem, não estou dizendo que não tem a indicação. Algumas pessoas têm um excesso muito grande, mas tem pessoas que simplesmente querem remover porque fica mais bonito, porque, né, dá uma emagrecida no tecido da face. Às vezes a indicação é de uma cirurgia ortognática, porque o osso está, né? Se a maxila e a mandíbula da pessoa está situada muito posteriormente, né? A musculatura da face fica, o esmalte fica flácido, né? E aí, na verdade, o que está faltando na pessoa é suporte ósseo e não tem nada a ver com excesso de gordura. E se a pessoa é submetida a uma cirurgia de bichectomia, né, como o próprio nome já diz, a remoção do corpo adiposo aqui, dessa região mais ou menos 8, aqui onde está o 8, aqui mais medial da face, e 7 e 8 aqui. Aí o que é que acontece? Num primeiro momento, a pessoa jovem, isso até que é bacana, né? Mas quando a pessoa vai envelhecendo, a pessoa acaba tendo, digamos assim, um envelhecimento precoce, né? Ela envelhece mais rápido porque todos nós perdemos sustentação na face. Daí vem uma outra questão, né, a própria harmonização facial, que é a colocação de fios de sustentação. Né? Os fios de sustentação, eles são para, digamos assim, fazer a função que está sendo perdida pelos ligamentos de sustentação verdadeiros e falsos, e os
As substâncias de preenchimento são feitas para se recompor, digamos assim, a gordura que está dentro desses compartimentos que vocês estão vendo aí, que está sendo perdida no decorrer da vida do indivíduo, né? Está sendo perdida no decorrer da vida do indivíduo. Então, basicamente é isso que a harmonização orofacial faz, né? A base, digamos, anatômica disso aí. Nós vamos falar sobre os músculos da expressão facial, tá joia? Também. Então, alguma pergunta, pessoal, queiram fazer agora? Não tem nenhuma pergunta aqui no chat no momento. Ok, então está todo mundo entendendo, vamos adiante. Um golezinho de água. Bom, de uma maneira geral, me responde aí, Amanda, o áudio tá bem melhor do que da vez passada com esse microfone aqui? Tá tudo certinho, tá bem Tá tudo bem, tranquilo. né? Ok. Então, de uma maneira geral, os músculos da expressão facial, eles possuem características que são bastante peculiares a eles, né? Todos os músculos, um músculo para ser considerado um músculo da expressão facial, ele precisa ser superficial, certo? Ele precisa ser superficial porque ele precisa ter inserção na derme, né? Como nós acabamos de mostrar ali no SMAS tipo 1 e tipo 2. Os músculos da expressão facial, eles também são muito finos, né? São delgados. A grande maioria dos músculos da expressão facial são músculos curtos. Não todos, mas uma boa parte deles são músculos curtos. Eles precisam ter, pelo menos, uma de suas inserções em tecido mole. Ele pode ter 2 origens, 3 origens, mas ele tem que ter uma inserção em tecido mole. Então, existe uma diferença entre músculo da expressão facial e músculo estriado esquelético, né? Porque o músculo da expressão, o músculo estriado esquelético, ele se origina em um osso, né? Você pode ter um músculo que se origina no húmero e se insere na una, atravessa a articulação do cotovelo, e aí, quando ele se contrai, ele produz movimento. Isso é um músculo estriado esquelético. O músculo da expressão facial, ele precisa terminar em tecido mole para que ele cause uma modificação da expressão da face do indivíduo. Eles estão localizados em redor, tá certo? Eles estão em redor de orifícios naturais da cabeça, como o meato acústico externo, órbitas, pirâmide nasal, orifício bucal. Todos eles são inervados por um único nervo, que é o nervo facial, que é o 7º par de nervos cranianos, por isso considerado de nervo da alma. E as rugas que ocorrem na pele formam um ângulo de 90 graus em relação às fibras dos músculos respectivos. Ok? Além disso, então aqui nós temos o nosso músculo. Vamos lá. E aqui nós temos um desenho clássico, né, de quase todos os músculos da expressão facial aqui, mostrando a disposição deles em redor de orifícios naturais da cabeça. Então veja que quando esses músculos se contraem, por exemplo aqui, o orbicular dos olhos, quando ele se contrair, ele vai formar rugas transversais em relação à direção das fibras musculares. Então, aqui, digamos que seja um desenho esquemático de um indivíduo idoso, ok? Com muitas rugas da expressão facial, provavelmente um indivíduo que teve bastante exposição ao sol. Mas imaginemos que esse paciente aqui, ele tem alguns, digamos que seja um carcinoma basocelular aqui, vários pequenos carcinomas basocelulares. Imagine esse indivíduo jovem, como é que a gente faz, né, para planejar a remoção desse pequeno tumorzinho aqui, ó, deixando
a menor cicatriz possível. Então, o ideal é que a cicatriz fique dentro de uma ruga da expressão facial. Da mesma forma aqui, ó. O ideal é que a cicatriz fique dentro dessa ruga. Para a cicatriz ficar coincidente com a ruga, o que é que a gente faz? Pede para o paciente, por exemplo, aqui na região frontal, franzir a testa. Quando ele franze a testa, a gente vê onde é que está a lesão em relação à ruga. Faz uma incisão com um bisturi de forma elíptica, faz uma elipse, remove o tumor com a pele, um pouco de pele sadia em redor, né? Para que não haja uma recidiva do tumor. E quando você der os pontos aqui, unindo esta margem a esta margem, esta margem a essa margem, esta margem a esta margem, o que é que vai acontecer? A cicatriz vai ficar dentro de uma ruga da expressão facial. Então, essa cicatriz, ela vai ser uma cicatriz muito pouco perceptível, né? Ela vai ser uma cicatriz que vai passar desapercebida, vai ficar muito estética. Imagina se a pessoa não tem esse conhecimento anatômico e faz uma elipse aqui nesse sentido, ó. O que é que iria acontecer aqui? A cicatriz iria se distender e formar uma cicatriz extensa e, consequentemente, é muito visível, né? Quanto mais extensa a cicatriz, né, mais visível ela fica, mais visível ela fica. Então, isso é importante para a gente porque, por exemplo, hoje à noite eu vou para o Hospital Memorial São José, se não me engano, fazer uma cirurgia. O paciente está com uma infecção grave no terceiro molar inferior, e vai ter que fazer a remoção desse dente e um acesso cervical e facial para drenar esse celulite, esse abscesso que tem lá. Então, a gente vai, coloca o paciente em pé, pede para fazer a expressão facial, marca com um lápis dermográfico, uma caneta dermográfica, aonde será a nossa incisão, o paciente em pé, todo certinho, porque lá na hora da cirurgia ele vai estar deitado, com a musculatura relaxada e tal. Então a gente vai lá e planeja o local das nossas incisões, dos nossos acessos, para realizar a drenagem de um abscesso, de uma celulite, como é o desse caso em questão, tá joia? Então a gente precisa disso, precisamos muito disso, porque para pequenos procedimentos na pele, ou até mesmo coisas bem simples como drenagem de abscessos e de celulite, a gente precisa que a nossa cicatriz no futuro fique o mais estética, né? Forma mais estética possível, tá joia? Aqui uma vista lateral dos músculos da expressão facial, onde nós observamos aqui, por exemplo, os músculos que ficam em redor do meato acústico externo, né? Os músculos auriculares superior, auricular anterior e auricular posterior. E aqui um músculo da expressão facial bem longo, né? É o músculo occipito frontal, o músculo occipito frontal. A mesma coisa, ó. O auricular anterior forma rugas perpendiculares em direção, por exemplo, aqui, à fibra do músculo. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia aqui na articulação temporomandibular, a gente faz uma incisão em uma dessas rugas aqui, ó. Uma dessas rugas aqui, digamos essa aqui, que seria a melhor, mais próxima do trago aqui, ó, para operar a articulação temporomandibular e deixar o paciente com uma cicatriz imperceptível ou pouco perceptível, como queiram imaginar aí. Então, todos os músculos da expressão facial são inervados pelo sétimo par de nervos cranianos, que é o nervo facial. Está aqui ele. E se você tiver uma lesão no nervo facial, você vai ter uma paralisia facial periférica, né? O paciente vai ficar com um lado da sua face, nesse caso aqui é o lado esquerdo do paciente,
Ele não consegue contrair os músculos da expressão facial, sequer consegue fechar os olhos, né? Esse é um quadro característico de paralisia facial periférica. Então vamos agora ver por região, certo? Por região anatômica. Então aqui nós temos o músculo occipito frontal. O músculo occipito frontal é esse aqui. Que ele é um músculo digástrico. Ele possui dois ventres. Ele possui o ventre occipital e o ventre frontal, né? O ventre occipital vai se originar aqui na linha nucal superior, um pouco da protuberância occipital externa, e vai terminar aqui na gália aponeurótica, ou aponeurose epicrânica. E o ventre frontal vai se originar na gália aponeurótica, né, na borda anterior da gália aponeurótica, e vai terminar na derme, né, na derme dessa região aqui das sobrancelhas, na derme da região das sobrancelhas. Então, quando o ventre occipital se contrai, ele traciona a gália aponeurótica para trás, fixando-a. E quando o ventre frontal se contrai, ele eleva as sobrancelhas, formando rugas transversais na região da fronte, na região da testa, tá certo? Esse aqui é o músculo occipito frontal. A gália aponeurótica, pessoal, se vocês tocarem em vocês aqui, ó, nessa região aqui da gália aponeurótica, para frente e para trás, vocês vão ver que a gália aponeurótica ela se movimenta livremente no sentido anteroposterior, discretamente no sentido lateral, mas mais no sentido anteroposterior, porque essa gália aponeurótica, ela fica, né, aqui nós temos a pele do couro cabeludo, né, epiderme e aderme, esse tecido aqui, que é o tecido adiposo, e aqui nós temos a gália aponeurótica, nós temos esse compartimento facial aqui, ó, compartimento, essa fenda facial, onde nós temos a presença de tecido aureolar frouxo. Depois nós temos o periósteo aqui, ó. Depois nós temos o periósteo e o osso. Ou seja, essa estrutura aqui de gália aponeurótica, tecido gorduroso, derme e epiderme, se movimenta, né, desliza sobre o periósteo, porque tem tecido aureolar frouxo aqui, nessa fenda aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, escuro que eu estou delimitando aqui com o meu mouse, tá certo? Estou delimitando aqui com o meu mouse. Aproveitar aqui essa figura só para mostrar músculos que não são importantes, assim, muito importantes, porque eles não realizam movimentos muito grandes, mas são os músculos auriculares, que se originam o superior aqui da fáscia do músculo temporal, o posterior aqui da mastoide, do osso temporal, e o anterior aqui dessa região da face externa do processo zigomático do osso temporal. E termina na cartilagem da orelha. Então, são músculos que têm a capacidade de realizar pequenos movimentos na orelha, né? Esses movimentos, assim, para nós, seres humanos, eles não são tão importantes assim, mas para alguns animais, isso é bastante importante. Se usar alguns animais, como o gato, o cavalo, o cão, consegue até direcionar o pavilhão auricular em determinada direção, para ouvir de forma seletiva, digamos assim, um determinado ruído que esteja acontecendo em uma região específica, né? Então, ele identifica ali tanto a presa dele, né, como o predador dele. Às vezes, um gato assim está deitado, entre aspas, dormindo, né? E tem um barulhozinho assim, de repente a orelha dele gira para aquele lugar. Mas, para nós, seres humanos, são músculos rudimentares, tá certo? São músculos rudimentares. Bom, aqui vamos ver aqui os músculos, aqui só mostrando aqui a região do ventre frontal, do occipito frontal, terminando aqui na derme da região das sobrancelhas, ok? Aqui a gente ainda pode ver
como são dois músculos, a capacidade que nós temos de ter a contração unilateral, né? Nós temos a possibilidade de ter a contração de apenas um músculo occipito frontal, né? Direito ou esquerdo, e o relaxamento do outro para algumas expressões faciais que são bem complexas. Os músculos da região auricular, eu já falei para vocês. E agora vamos ver os músculos das regiões orbitais, tá certo? Da região das órbitas. Então, nós temos aqui esse músculo chamado de músculo orbicular dos olhos. O músculo orbicular dos olhos, ele tem três feixes. Ele tem o feixe orbital, que fica contornando a órbita. Ele tem o feixe palpebral, que fica na região das pálpebras. E ele tem o feixe lacrimal, que fica aqui dentro, certo? Fica aqui dentro o feixe lacrimal. Ok? Então, é um músculo que possui três feixes. O feixe orbital, que é esse que passa aqui por baixo da pele das sobrancelhas, contorna formando um círculo e termina na sua mesma origem, né? Que é aqui no processo frontal da maxila, aqui na região nasal do osso frontal. Esse feixe, ele vai se inserindo na derme durante todo o seu trajeto, de forma que quando ele se contrai, ele promove um fechamento brusco dos olhos. Ele promove um fechamento brusco dos olhos. Então, o indivíduo fecha bruscamente, como se tivesse na iminência de ter uma pancada no rosto. Então, o indivíduo fecha bem forte os olhos, certo? O feixe palpebral, que vai do tendão palpebral medial em direção ao tendão palpebral lateral, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, quando se contrai, já vai determinar o piscar dos olhos. Então, é o fechamento suave dos olhos, tá certo? É o fechamento suave dos olhos. E nós temos o feixe lacrimal, que eu vou mostrar para vocês, que na verdade ele está aqui dentro. O feixe lacrimal, ele se origina na espinha lacrimal do osso lacrimal, na crista lacrimal do osso lacrimal, melhor dizendo, e vai se inserir aqui no ponto lacrimal superior e no ponto lacrimal inferior. No trajeto dele, ele passa, né, aqui pelo saco lacrimal. Quando esse músculo se contrai, ele coloca os pontos lacrimais superior e inferior em contato com a conjuntiva, aqui próximo ao lago lacrimal, tá certo? E ele comprime o saco lacrimal. Então, quando ele comprime esse saco lacrimal aqui, ele forma um vácuo, né? Imagina você tem uma estrutura que você comprime. Quando esse músculo se relaxa, o saco lacrimal volta à sua dimensão normal. Aí, quando ele volta à sua dimensão normal, ocorre uma força que, como é que eu poderia dizer? De sucção, que suga a lágrima através dos pontos lacrimais para o saco lacrimal, e do saco lacrimal vai para o ducto nasolacrimal em direção ao meato inferior das fossas nasais. Ou seja, esse feixe lacrimal do músculo orbicular dos olhos, na verdade, não é um músculo da expressão facial. É um músculo do aparelho lacrimal. Ele é chamado também, esse feixe é chamado de músculo de Horner, certo? Chamado também de músculo de Horner. Feixe lacrimal do músculo orbicular dos olhos, chamado de músculo de Horner. Então, a lágrima sendo produzida aqui, ó, por esses pontos lacrimais, vem para o canto interno do olho,
quando o indivíduo pisca os olhos, o músculo de Horner coloca os pontos lacrimais em contato com a conjuntiva, abre os pontos lacrimais, dilata os pontos lacrimais e comprime o saco lacrimal. Isso forma um vácuo que aspira a lágrima para dentro do saco lacrimal e aí, pela ação da força da gravidade, o que acontece é que a lágrima desce para o meato inferior da fossa nasal. Tá joia? Desce para o meato inferior da fossa nasal. Aqui nessa região também, por baixo aqui do ventre frontal, do occipito frontal, por baixo aqui do feixe orbital do músculo orbicular dos olhos, nós temos um músculo mais profundo, né? Que é o músculo corrugador dos supercílios. Corrugador dos supercílios. Que ele vai se originar aqui, pessoal, ó. Aqui nesse terço mais medial do rebordo supraorbital, e suas fibras terminam aqui na pele da região das sobrancelhas. Então, quando esse músculo se contrai, ele traciona as sobrancelhas, né, para baixo e para medial. Se for dos dois lados, isso vai formar 3 rugas verticais aqui na região da glabela. 3 rugas verticais aqui na região da glabela, que são as chamadas rugas do sofrimento, tá certo? Rugas do sofrimento. Então, quando você está, digamos assim, num lugar escuro e você abre a porta e está um sol bem forte, né? Então você faz essa expressão, né? Aquilo está te irritando, aquilo está te causando um dano ali, muita luz chegando ali na tua retina. Então você faz isso assim e você aproxima as duas sobrancelhas, né? No que você aproxima as duas sobrancelhas, aí você forma essas 3 rugazinhas aqui, ó, na região da glabela, chamada de rugas do sofrimento, que acontece também essas rugas quando a pessoa está sentindo dor. Essa dor pode ser uma dor física, pessoal, mas pode ser uma dor psicogênica também. Então a pessoa tem essas rugas, quando a pessoa está chorando também, essas rugas aparecem. Em algumas expressões faciais, essas rugas aparecem, tá joia? Vamos adiante. Aqui nós temos a região nasal. Na região nasal, nós temos esse músculo aqui, chamado de músculo prócero ou piramidal, cuja origem é na face externa dos ossos nasais e se dirige para a pele da região da glabela. Quando esse músculo se contrai, ele aproxima a pele da glabela ao osso nasal. Então ele forma aquela ruga da ira, a ruga da raiva, uma ruga única aqui, transversal nessa região da raiz do nariz. Ok? Nós temos um músculo que se origina aqui no processo alveolar, né, na eminência alveolar do dente canino. E esse músculo, ele se divide em 2 feixes, um feixe que vai para a asa do nariz e outro feixe que é esse aqui, que vai para o dorso nasal. Isso tanto de um lado quanto do outro. Esse é chamado de músculo nasal. O feixe que termina na asa do nariz é chamado de feixe alar e o que vai para o dorso, certo? É chamado de feixe transverso. Vai para o dorso do nariz. Esse é um músculo que comprime a pirâmide nasal e o feixe alar dilata a narina. Então, quando nós estamos ofegantes, né, de repente você sobe rapidamente assim 2 lances de escada e quando chega lá em cima você, né, fica ofegante e comprime a pirâmide nasal pela ação do feixe nasal, certo? E dilata a narina pelo feixe alar, né? Então você faz esse movimento, é esse músculo que realiza esse movimento aí da estrutura mole da pirâmide nasal. Nós temos também um outro músculo aqui, esse aqui, ó, bem profundo aqui, que é o músculo depressor do septo nasal. Ele se origina aqui quase que na linha média aqui entre a maxila direita e a maxila esquerda.
e suas fibras se dirigem para o septo nasal, essa parte mais inferior do septo aqui. Ele também tem a capacidade de comprimir o septo nasal, né? De diminuir o diâmetro das narinas, né? Eu não sei se vocês conhecem alguma pessoa, né? É comum assim. A gente geralmente conhece alguém que quando fala, a ponta do nariz fica mexendo assim, ó. Então a pessoa fala e o ápice nasal fica mexendo, acompanhando assim. Principalmente pessoas que têm o nariz muito grande e tal. Então, basicamente, para parar de acontecer isso, tem que fazer uma incisão e acabar com essa inserção aí do músculo depressor do septo nasal, ok? Vamos adiante. Olha aqui a ruga da ira, do prócero piramidal. E agora vamos para a região bucal, tá certo? Região bucal. Na região bucal, nós temos vários músculos que terminam ou no lábio superior ou no lábio inferior, ok? Um músculo, que é o orbicular, diminui o orifício bucal. É o músculo orbicular, que pode ser subdividido em semiorbicular superior e semiorbicular inferior. O semiorbicular superior, ele vai ter origem aqui na fossa incisiva da maxila, de um lado e do outro. Veja aqui, de um lado e do outro. Onde eu tenho o filtro, eu tenho poucas fibras musculares, por isso que forma o filtro. E suas fibras se dirigem para a comissura labial, do lado esquerdo e do lado direito. O orbicular inferior também se origina na fossa incisiva, mas perto da linha mediana, e suas fibras se dirigem para a comissura de um lado e para a comissura do outro. Então, este é o principal músculo que diminui o orifício bucal, né? Ele faz, é o músculo do assovio, né? A pessoa faz esse movimento. Então, esse é o principal, quase para não dizer o único, que diminui o diâmetro, né? Que comprime os lábios e o orifício bucal. Todos os outros músculos, eles, de alguma forma, eles dilatam esse orifício. Vamos ver que músculos são esses. Eu tenho esse músculo aqui, ó, que se origina na face externa do processo frontal da maxila, tem o seu trajeto descendente, emite fibras para a asa do nariz e fibras para o lábio superior. Por isso que ele é chamado de músculo levantador comum do lábio superior e da asa do nariz. Então, quando esse músculo se contrai, levantador comum, ele ao mesmo tempo, ele eleva a asa do nariz e eleva o lábio superior. Vai estar presente em expressões como nojo, desprezo, menosprezo, alguma coisa desse tipo. Nós temos esse músculo aqui, ó, que é o músculo levantador do lábio superior. Aqui ele está seccionado do lado esquerdo, aqui ele está inteiro. Então ele se origina acima do forame infraorbital, próximo ao rebordo infraorbital. Ele é um músculo um pouco mais profundo e ele vai se dirigir em direção ao lábio superior. E aqui nós temos um músculo que se origina na fossa canina e se dirige para a comissura dos lábios, que é o músculo levantador do ângulo da boca. Então, o levantador do lábio superior eleva o lábio superior apenas. O levantador do ângulo da boca traciona as comissuras labiais para cima. Seria aquele músculo do sorriso irônico do Coringa, né? Aquele personagem aí, aquele vilão dos filmes do Batman, né? Então, aquele sorriso para cima, né? Seria o levantador do ângulo da boca agindo. Aqui lateralmente eu tenho dois músculos da expressão facial que aqui do lado esquerdo estão seccionados e do lado direito estão inteiros,
que são, respectivamente, os músculos zigomáticos menor e zigomático maior. Ambos se originam na face externa do corpo do osso zigomático, um pouco mais à frente que o outro, e suas fibras terminam, né, o levantador o zigomático menor termina no lábio superior e o zigomático maior termina no lábio superior e no ângulo da boca, na comissura labial. Então, esses músculos zigomáticos são chamados músculos do sorriso verdadeiro, né? Então, quando a pessoa sorri, um sorriso verdadeiro, as comissuras labiais são deslocadas para cima e para trás. Só para cima é o coringa. Para cima e para trás é o sorriso verdadeiro. E só para trás é o sorriso que as pessoas chamam de sorriso falso, ou alguma coisa que o valha, certo? Sorriso falso ou alguma coisa parecida, ok? Aqui nós podemos observar ainda a presença de dois músculos que terminam mais próximos ao lábio inferior. Esses dois músculos aqui, né, ambos possuem origem na base da mandíbula, né? O mais profundo se dirige para o lábio inferior e o mais superficial, em forma triangular, termina nas comissuras labiais. São, respectivamente, o depressor do lábio inferior e o depressor do ângulo da boca. E a ação deles está diretamente relacionada ao nome. Depressor do lábio inferior, ele deprime o lábio inferior, traciona o lábio inferior para baixo, e o ângulo da boca traciona as comissuras labiais para baixo, né? Sensações de desprezo, asco, nojo, coisas mais ou menos por aí. Aqui profundamente, nós temos o músculo, no caso dois músculos, né? São os músculos mentuais, que se originam aqui nas imediações das protuberâncias, da protuberância mentual, né, no mento, e suas fibras se dirigem em direção ao lábio e à pele. Então, são músculos que, quando se contraem, eles formam várias pequenas cavitações, né? O lábio é tracionado para cima e formam essas depressões que, a partir de agora, vocês não vão mais chamar de covinhas, certo? O nome disso aí são geloseimas, com J. Então, o nome disso não é covinha, são geloseimas, e o músculo é esse aí, o músculo do mento, ok? Aqui numa vista lateral, nós temos o músculo bucinador. Músculo bucinador. O músculo bucinador, ele é um músculo que tem algumas origens e algumas inserções. Vamos prestar atenção aqui, porque senão a gente não entende o músculo bucinador, ok? Então, o músculo bucinador, superiormente, ele se origina na maxila, no processo alveolar da maxila. Caudalmente, ele se origina no processo alveolar da mandíbula. E, posteriormente, ele se origina na ráfe ptérigo-mandibular. Então, ele tem 4 grupos de fibras. As fibras superiores, que se continuam com o lábio superior. As fibras inferiores, que se continuam com o lábio inferior. E as fibras intermediárias, vejam que a intermediária superior passa por baixo da intermediária inferior e vai para o lábio inferior, enquanto a intermediária inferior passa por cima e vai para o lábio superior. Então, ele é um músculo que é bastante utilizado quando nós vamos soprar, né? Imagina um músico que toca um instrumento de sopro, né? Ele faz aquele movimento, né? Então, isso aí é a ação do bucinador,
tá certo? O bucinador também é muito importante, porque ele é um músculo auxiliar, digamos assim, na mastigação, porque quando nós mastigamos, o bucinador, ele, né, você coloca o bolo alimentar aqui do lado direito, quando você mastiga, a tendência seria que metade do bolo alimentar fosse para a bochecha e metade para dentro, sobre a língua. Mas o bucinador, ele empurra o bolo alimentar e ele não fica impactado aqui nessa região da bochecha. O bolo alimentar sempre vai para a cavidade bucal propriamente dita, naquela região sobre a língua. Tá joia? Então, este é o músculo bucinador. É uma exceção, né? O bucinador é um músculo. Todos os músculos da expressão facial não possuem fáscia muscular, à exceção do bucinador. Ele é um músculo da expressão, mas ele é bem profundo, e aí ele é o único dos músculos da expressão que possui fáscia. É o único que possui fáscia. Aqui mostrando as geloseimas, né? Aquilo que a gente já falou aqui, a ação do músculo mentual. E aqui na região cervical, nós temos o músculo platisma, né? O músculo platisma que se origina aqui na fáscia do músculo peitoral maior, na fáscia do músculo deltoide, passa junto com a fáscia cervical superficial sobre o músculo esternocleido occipitomastoideo, termina na região do ângulo da mandíbula até a região da comissura labial. Então, quando esse músculo se contrai, né, ele aumenta o diâmetro do pescoço, formando rugas transversais aqui nessa região do pescoço, né? Ele é um músculo super importante porque anatomicamente para cirurgias, dissecações de pescoço, sempre ele é um músculo, cirurgias de acesso na mandíbula, acessos extraorais para cirurgias mandibulares, né? Sempre se passa por esse músculo, que é o músculo platisma, né? Então ele forma aquelas rugas transversais na região do pescoço, lembrando sempre que as rugas sempre serão perpendiculares, formarão um ângulo de 90 graus em relação à direção das fibras musculares. Tá joia? Então, isso aí, também o nervo facial é o nervo que vai inervar o nosso músculo bucinador, ou desculpe, o nosso músculo platisma, ok? Dúvidas, pessoal? Aí vocês Não podem... tem nenhuma dúvida não, professor, no chat. É que Pronto. o pessoal, quando tinha dúvida, já estava... quem sabia a resposta já estava tirando. Ah, tá joia. Então, pessoal, para encerrar, só dando uma ideia geral, quando a gente trabalha com músculos da expressão facial ou com aspectos relacionados à anatomia aplicada à harmonização orofacial, o que ficou faltando para a gente hoje são assuntos que nós vamos ter ainda no decorrer das nossas semanas aí, que ainda vão vir, que é justamente a parte de irrigação e drenagem venosa. Então eu não quis falar para não ficar muita coisa e também para não ficar repetitivo, já que vai ser falado um pouco mais adiante. Então, a gente tem que entender que a pele da face é diferente da pele do corpo, de uma maneira geral. Ela não é tão espessa, ela tem aquelas camadas, a epiderme, a derme. Nós temos aquela questão do SMAS, tipo 1 e tipo 2, então é diferente um lugar em relação ao outro. Existe uma maior quantidade de glândulas sebáceas na região frontal e da região da pirâmide nasal. Tem uma quantidade maior de glândulas sebáceas nessas regiões. Por isso que a pele da face é diferente da pele do corpo, de tal forma que
você tem, de repente, um hidratante para o corpo, um hidratante para a face. Tem um protetor solar, um filtro solar para o corpo, um filtro solar para a face. Você acaba tendo na indústria de cosméticos sabonetes para o corpo, sabonetes para a face, né? E a gente entender que nós temos os SMAs tipo 1 e tipo 2, a localização deles, a questão dos ligamentos de sustentação, os verdadeiros que saem do periósteo e os falsos que saem das fáscias, dos músculos, principalmente da fáscia parotídeo-massetérica, e dos compartimentos de gordura que existem. Então, quando se vai ter a questão da harmonização orofacial, o que se faz é, com toxina botulínica, mitigar a contração dos músculos que estão formando pregas faciais, rugas excessivas. Se faz também o preenchimento. Essas substâncias preenchedoras, elas são colocadas principalmente naqueles compartimentos que outrora esteve com bastante gordura e depois houve uma perda de gordura. E os fios de sustentação, que são aquelas estruturas que são colocadas para voltar a inserir, a manter a rigidez da pele, que é justamente você inserir a pele no osso, você, né, formar aqueles refazer, digamos, a função daqueles ligamentos que nós tínhamos e aí, com o passar do tempo, fomos perdendo. Mas isso não vale só para a harmonização orofacial, não, pessoal. O conhecimento disso, quem conhece isso, geralmente tem resultados melhores nas suas cirurgias. Quer seja, por exemplo, uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia no osso. Mas quando acaba a cirurgia ortognática, eu vejo muitas pessoas realizarem suturas de qualquer forma. E a gente prefere fazer a sutura reconstituindo. É um pouco mais demorado, mas fazendo as suturas que vão reconstituindo os ligamentos verdadeiros e falsos da face, aqueles ligamentos de sustentação. Acaba que o resultado, digamos assim, o resultado estético, ele fica melhor, certo? Do que o resultado, enfim, do que o resultado de você suturar a mucosa de qualquer jeito e acaba que você não tem o mesmo resultado, tá joia? Então, quanto mais anatomia você conhece, mais conhecimento você tem e você tende a tentar restaurar o normal. Porque quando você faz a incisão, você divulsiona músculo, ligamentos, descola periósteo. Então tem que ter muito cuidado na hora de repor isso aí, tá certo? De recompor isso aí, para não fazer de qualquer forma, né? Quando a gente vê uma pessoa fazendo de qualquer forma, via de regra, a pessoa tem pouco conhecimento anatômico, né? Mas quando você conhece de forma mais profunda a anatomia, isso faz com que você venha fazendo aquela reconstituição de forma correta, sabendo o que tem que ser conectado com o que, para que o paciente no pós-operatório pareça ser mais jovem, fique mais harmônico e, consequentemente, com resultados estéticos mais bonitos. Ok? Professor, o pessoal estava perguntando se iria ter alguma atividade avaliativa nesse curso e se ia ser gerado algum tipo de certificado e se o senhor já tenha disponibilizado a aula anterior no YouTube. Tá, vamos lá. Com relação ao certificado, sim, com certeza. Isso vai ser emitido pelo próprio ICB depois que a gente colocar para eles lá o resultado das avaliações e a frequência de vocês também. Então vai ter a avaliação vai ser feita pelo professor Romero, ok? Então o professor Romero vai fazer a avaliação, que tem uns métodos aí integrativos, não sei o que aí ele
está mais aí no meio digital para fazer essas avaliações, porque eu só conheço um tipo de avaliação online, que é assim, eu aqui e a pessoa ali. Tem um sistema que eu já bolei que a pessoa só funciona a integração se a pessoa desinstalar todos os softwares que permitem acesso remoto ao computador. A pessoa tem que estar Tá com danada. a pessoa tem que estar com a câmera ligada, não pode ter fone de ouvido, não pode ter um bocado de coisa, não pode ter ninguém no recinto. Essa avaliação, eu fiz uma dessa domingo, Dá deu para o senhor certo. trabalhar no INEP. Deu certo, mas deu certo. Domingo eu fiz uma dessa, deu certíssimo. Deu certíssimo. É um sistema que já tem, que foi bolado aí depois da pandemia. Mas Romero sabe de outros sistemas aí é, que faz uma espécie de gamificação, tal, algumas coisas aí. Eu disse, Romero, isso aí não dá para mim não, isso aí é com tu. Ele vai fazer isso aí com vocês. Vocês perguntam para ele amanhã, tá certo? Certo. Eu queria que antes de vocês, porque assim, eu sei quantas pessoas tem na sala, né? A gente tem como ver aqui. Eu queria, por favor, que todas as pessoas, antes de sair, certo? Colocassem o nome no chat. Porque às vezes a pessoa está utilizando um computador de outra pessoa, um celular de outra pessoa. Isso vai ser a sua frequência. E a Amanda vai me passar essa lista depois, tá joia? Então, Certo. o que é que eu vou fazer agora? Vê só. Eu vou. Eu acabei de deixar de ser o, o host aqui da nossa reunião. Eu coloquei a Amanda como host. O que é que significa isso? Significa que eu vou sair da reunião, mas a reunião vai continuar com vocês. E aí eu estou vendo aqui o número de pessoas que tem dentro da sala, né? Nós somos aqui em 76 participantes. E aí as pessoas vão colocar seus nomes e a Amanda vai encaminhar para mim e eu vou lá no Siga e vou colocar a frequência de vocês da data de hoje, ok? Ficou só uma pergunta que ficou pendente, se o senhor já botou a aula no YouTube. Sim, e então, aquela aula, quando eu fui ver, ela ficou com o áudio muito baixo. Eu acho que não ficou legal, por isso que eu arrumei outro microfone aqui. Aí eu não a coloquei. Mas o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar essa e aí coloco ela também. E aí quem puder assiste. Se der, de repente botar um fone de ouvido, botar o volume no máximo, acho que dá para escutar, tá certo? Pronto. Mas não ficou Tá legal não. ótimo. Mas eu vou colocar as duas. Quando eu colocar, pessoal, eu aviso para vocês, tá bom? Tá bom, professor. Então, Obrigada. fiquem aí com a Amanda. Até logo para vocês. Até semana que vem.